Queridos irmãos e irmãs, desde o final de semana, Jesus vem preparando o nosso coração para aquele que será enviado a nós, o defensor, o consolador, também hoje o Espírito da verdade. E é necessário que nós possamos já ir abrindo o nosso coração a essa presença de Deus que vem até nós. Mas não abrir apenas o nosso coração, mas abrir também a nossa cabeça para reconhecê-lo. Esta é a beleza da primeira leitura, onde no momento em que Paulo chega lá naquele lugar, lá no Areópago, e vê aqueles homens tão fielmente ali nas suas atividades religiosas, tão fiéis no seu dia a dia junto com os seus deuses. Também eles tinham um altar ao Deus desconhecido. É preciso, queridos irmãos e irmãs, que nós não voltemos a sermos igual aquele povo de tantos anos atrás. É preciso que cuidemos para que não tenhamos um altar na nossa vida, para que não tenhamos um altar na nossa casa, para que não tenhamos um altar aqui na igreja, mas com um Deus desconhecido, com um Deus que não conheço, não sei quem é, não fiz a experiência dele. É preciso que entremos na intimidade com Deus, deste Deus que Paulo nos anuncia, deste Deus que a Sagrada Escritura, a Igreja em toda a sua vida nos anuncia. E a pergunta que eu deixo para nós no dia de hoje: quem é Deus para nós? Conhecemos quem é Deus? Mais que isso, nos deixamos conhecer por Deus? Às vezes, corremos o grande risco de pensarmos que o sujeito e a pessoa que tem a grande ação na relação entre nós e Deus somos nós, porque nós queremos, porque nós vamos à igreja, porque nós rezamos. E na verdade é ao contrário, quem mais quer esta relação é o próprio Deus. Este Deus que durante tanto tempo foi deixando sinais, foi deixando pequenos sinais e pequenas coisas para que nós o alcançássemos, para que aquele Deus desconhecido, misterioso, que nunca pode ser conhecido de antigamente, hoje se torne um Deus que é Pai, um Deus que nos ama. Este é o mistério da nossa fé, queridos irmãos e irmãs. O mistério de Deus na nossa vida não é um Deus que se esconde, nunca pode ser encontrado, nunca pode ser alcançado por nós. O mistério de Deus na nossa vida de cristãos é: ao mesmo tempo em que estou diante da presença de Deus, ainda assim Ele é muito maior do que eu consigo compreender. Mesmo Ele se manifestando, se apresentando com tantos sinais, ainda assim é muito maior do que aquilo que eu consigo colher no dia a dia. Mesmo um Deus se derramando por nós, o seu mistério é tão grande que ainda continuamos na ignorância. Mas não numa ignorância ruim, não pessoas ignorantes no sentido de estúpidos, brutos, ou seja lá qual outra situação, mas é sentido de ignorantes de não conhecermos. Somos ignorantes ainda no conhecimento de Deus, porque por mais que tentemos falar, por mais discurso que façamos, Deus é muito mais que isso.
e sempre seremos ignorantes, porque nunca vamos compreender Deus completamente, porque se assim fizéssemos, Deus então caberia na nossa cabeça. Então não seria Deus. Qual é o Deus que cabe na cabeça e na mente humana? É por isso que Cristo prepara o nosso coração. É sabendo das nossas dificuldades e limitações, Deus querendo que entremos na maior intimidade com Ele, que o conheçamos cada dia mais, Ele se propõe a preparar o nosso coração, a preparar a igreja, a preparar a vida para receber o Espírito. Este Espírito que nos conduzirá à verdade. Esse Espírito que brilhará a nossa visão para que possamos olhar ainda mais coisas. É como que se hoje, neste momento, nós andássemos numa penumbra. Enxergamos, mas não tudo na plenitude, não tudo perfeitamente, porque está claro e eu ainda posso enxergar alguma coisa, mas já está escuro o suficiente para que eu não consiga ver exatamente o que é. O Espírito Santo, aquele que será enviado sobre nós, é aquele que vai clarear tudo diante dos nossos olhos, vai nos capacitar para cada dia conhecermos mais a Deus e assim abraçarmos cada dia mais a nossa fé, como aquelas pessoas fizeram na primeira leitura no anúncio de Paulo. Deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Deixemos que o Espírito da verdade nos conduza à verdadeira pessoa, nos conduza àquele que realmente é a verdade, verdade que dá sentido em toda a nossa vida. E assim, queridos irmãos e irmãs, se abraçamos a fé, se alcançamos a salvação, é pela graça de Deus. Mas se não conseguimos abraçar a fé, se não conseguimos abraçar a salvação que já vem nos oferecida, é culpa da nossa desgraça, da nossa limitação, da nossa miséria. Nos dias mais difíceis, nos dias mais escuros, no dia em que não tivermos praticamente mais nenhuma força, que o Espírito de Deus habite em nós, encontre um coração aberto para nos conduzir à verdade que é o próprio Deus. E assim,